Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja muito bem-vindo ao canal. E o propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Antes de seguirmos para o conteúdo, peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em suas redes sociais ou no WhatsApp. Dessa forma, você nos ajuda em uma grande missão que é difundir a palavra para cada vez mais pessoas. Agora, vamos ao conteúdo. Nós estamos num bloco didático, um bloco de ensino, onde estamos estudando sobre a salvação. No ano anterior, nós estudamos sobre o pecado original. A gente constatou que não existe essa expressão na Bíblia, mas registra o pecado de Adão lá em Gênesis capítulo 3. E hoje nós vamos estudar sobre a promessa de salvação. A primeira menção de salvação, a primeira menção de um plano de salvação. E quem fez isso foi Deus. Nesta aula, portanto, daremos continuidade ao estudo sobre a salvação, ainda nos antecedentes da salvação, isto é, o que aconteceu antes da salvação, estudando sobre a promessa da salvação. O objetivo geral, inclusive, vamos deixar um link aqui para você acessar a primeira aula, que explica muito bem o que é o objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral desse bloco todo é entender a salvação, aceitar a salvação, permanecer na salvação e transmitir essa salvação, difundi-la. E o objetivo específico desta aula de hoje é entender que Deus providenciou um plano para salvar, para resgatar o homem caído. E nós vamos usar o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus falando: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." E o versículo 21. "Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu." Podemos até falar assim, ufa, né? Em Gênesis 3 temos ali o cenário de pecado, de desobediência, né? Adão tentando se esconder de Deus, fugindo de Deus, tendo medo. Aí aparece esse oásis, que é essa declaração de Deus: "Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Porém, inimizade entre ti, aqui Deus está falando para a serpente, só que a serpente estava sendo usada por Satanás, então Deus estava falando, na verdade, para Satanás, o que estava atrás da serpente, por detrás da serpente. "Porém, inimizade entre ti quem? A serpente, Satanás, e a mulher. E entre a tua semente," quer dizer, a semente de Satanás, "e a sua semente de Satanás. Esta semente da mulher te ferirá a cabeça." Então, a semente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. "E tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar." Isso aqui é uma linguagem simbólica, onde fala da futura redenção que Deus iria providenciar, que já aconteceu, que foi Jesus Cristo. Essa expressão, que ferirá a cabeça, mostra a vitória total de Jesus sobre Satanás. O ferimento da cabeça sempre é mortal. Agora, o ferimento no calcanhar que Jesus sofreu foi exatamente, fala de todo seu sacrifício quando ele veio a esta terra, o seu ministério terreno, que ele sofreu, ele foi perseguido, foi incompreendido, foi acusado injustamente, foi condenado pelo tribunal humano, foi crucificado. Esse é o ferimento no calcanhar. Só que ele ressuscitou o terceiro dia, ascendeu ao céu e está à destra de Deus hoje. Então ele esmagou a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. E essa é a primeira menção que Deus faz, que não abandonou a sua criação. De repente, se fosse eu e você, nós iríamos abandonar. A gente não faz isso? Você orienta a pessoa não te atende, o problema é dela, deixa ela se virar aí. Deus não fez isso, não. Deus é Deus, ele não abandonou a sua criação. Ao contrário, ele foi resgatar a sua criação. E aqui está a primeira menção desse plano. Em teologia é chamado de pacto adâmico. Isto é um pacto entre Deus e Adão. Esse pacto, ele condiciona a vida humana, ele mostra como será a vida humana após o pecado. Mostra lá, né, que promete ao homem aqui a salvação, a redenção. Várias maldições também foram proferidas, vai ser assunto até das próximas aulas, né? As consequências dessa queda, desse pecado original, as consequências da desobediência, das quais a principal é a morte, a separação.
mas no final a vida iria vencer, a vida em Cristo Jesus, não só essa vida física, mas a vida eterna em Cristo Jesus. Então esse versículo 15 mostra a vitória de Cristo sobre Satanás. É claro que o versículo 15, em Gênesis 3, ele é muito sucinto. O plano de Deus foi sendo revelado aos poucos nas Escrituras, porque o homem não teria condição de saber tudo de uma vez. Deus foi falando aos pouquinhos. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Quer dizer, Jesus nasceu da mulher, a Virgem Maria, nascimento milagroso. O diabo já sabia disso. Por isso que desde o início o diabo combate a mulher. E desde o início o diabo combateu o povo de Israel, porque foi através de Israel que Jesus veio. Jesus era judeu. E foi através de Israel. Pode ver que ao longo da história o povo de Israel foi muito perseguido, foi massacrado. Estamos falando antes até do nascimento de Cristo, porque do diabo sabendo, de Satanás sabendo disso, que dessa mulher, de Eva, né, lá na frente, que Maria veio de Eva, né, se você for fazer, né, o regresso, né, Maria veio de Eva. Então Satanás sabia que de Eva sairia um lá na frente que ia esmagar a cabeça dele, de Satanás. Então ele fez de tudo para cortar essa ligação. Ele fez de tudo para que esse plano não acontecesse, porque essa é a função do diabo, lutar contra o plano de Deus. Esse ferir a cabeça, então, sinaliza a vitória de Cristo sobre Satanás, e o ferir o calcanhar sinaliza, indica o sofrimento de Cristo no seu ministério terreno, o sofrimento de Cristo ao cumprir o plano de Deus. Porque Jesus sofreu não só fisicamente, Jesus sofreu a separação de Deus. Porque lá nos Evangelhos está escrito, quando ele estava na cruz, carregando o peso da nossa culpa, o peso do nosso pecado, houve uma separação. Deus meu, ele clamou a Deus Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Deus, ao olhar para Jesus, ele viu Jesus carregando o nosso pecado, e o pecado faz separação. E aí Jesus clamou. Isso é o sofrimento, isso é o quê? Eu feri o calcanhar. Mas através dessa ferida, Jesus esmagou. Jesus deixou na serpente uma ferida mortal na cabeça da serpente, na cabeça de Satanás. E no versículo 21, fez o Senhor Deus a Adão e essa mulher túnicas de peles e os vestiu. A solução humana não deu certo. A solução humana nunca dá certo. Folhas de figueira. Ainda hoje é assim. Até, talvez até bem intencionado, né? O ser humano ele tenta contemporizar ou explicar o pecado, ou tenta redimir a natureza humana, mas não conseguiu até hoje. Nenhum sistema educacional, nenhum sistema religioso, nenhum sistema filosófico conseguiu redimir o homem, redimir o ser humano. Apenas a vitória de Cristo que esmagou a serpente, feriu a cabeça da serpente. E essa primeira menção do plano de salvação é exatamente isso, é a solução redentora do Senhor. Teve uma aula que foi falado sobre a queda, o pecado original, a desobediência, recorde aqui, onde lá foi explicado que Deus expôs o pecado para que o pecado fosse tratado, fosse combatido, fosse dada uma solução. Tal qual a gente vai a um médico, expõe um problema, o médico faz um diagnóstico e aí passa o remédio, a mesma coisa. Essa salvação aqui foi a solução redentora do Senhor, foi a solução definitiva. Não folhas de figueira, não coisas temporárias. Inclusive hoje, não só hoje, mas hoje com mais intensidade, né, o sistema, né, a sociedade tenta mudar o nome das coisas, tenta tirar o nome feio de pecado e dar um nome mais politicamente correto, mas é pecado. Não adianta a gente tentar esconder as coisas de Deus. Erro é erro. Inclusive lá em Isaías está escrito, ai daqueles que chamam o certo de errado e o errado de certo, o que está acontecendo hoje na sociedade. O que era certo hoje é errado. E o que era errado hoje é certo. Isso humanamente falando. Mas para Deus o certo continua sendo certo, biblicamente falando, o padrão é a palavra de Deus, e o errado continua sendo errado. Então o pecado continua sendo pecado. Desse o nome que se dá. Não é mais isso, é aquilo outro que é mais, né? Não ofende, não é tão cru, não é tão uma coisa tão crua,
mas para Deus continua sendo a mesma coisa. E para nós também que seguimos a palavra de Deus. E quando Deus aqui fez túnicas de pele, já sinalizava para a salvação por derramamento de Cristo, já apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu em nosso lugar, Cordeiro que é Jesus Cristo. Essa primeira menção do plano é uma resposta divina de redenção, de restauração, um resgate daquela imagem e semelhança que foi perdida. E essa promessa de salvação já apontava que nós seremos participantes da natureza divina. Lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 está escrito: pelas quais, ele falando sobre a salvação, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, ele Deus, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Essa promessa é exatamente isso. Vocês vão ser redimidos, o ser humano vai ser redimido, o ser humano vai ser resgatado, haverá uma redenção para que vocês voltem a participar da natureza divina. É claro que hoje em dia, esse plano, ele, devido à nossa natureza humana, ele não está, digamos assim, plenamente executado. Porque a gente, mesmo salvos, mesmo aceitando a Jesus, a gente continua errando. Ou alguém está sem pecado. Você aceita Jesus, aquele seu pecado original, lembra do pecado original? Foi perdoado, você foi religado com Deus, mas a sua natureza humana faz com que você peque, né? Às vezes tu fala uma palavra imprópria, às vezes você maltrata alguém, às vezes você magoou alguém. Então esse plano só vai se completar na eternidade, quando, né, nós vamos perder essa natureza humana e teremos a natureza celestial. Mas já estamos participando, com limitações, é claro, da natureza divina. Quer dizer, a essência de Deus já está na gente, através da salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo agora habita em nós. Então a solução divina é Jesus que está nessa promessa, o último Adão. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, está escrito: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Cristo é o último Adão, esse espírito que nos traz vida. Ainda em 1 Coríntios 15, 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Há um contraste: o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão desobedeceu, o segundo Adão, Cristo, obedeceu ao Pai, cumpriu o plano de salvação e nos trouxe a vida. E, na verdade, o plano de Deus ele foi elaborado antes da fundação do mundo. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes, aqui fala de quem vai adorar a besta, tá? Adoraram a besta, eles adoraram a besta, todos que habitam sobre a terra. Isso é futuro, tá? Não aconteceu ainda não. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui em Gênesis 3,15, o mundo já tinha sido criado. Então, desde a fundação do mundo, Deus já tinha um plano elaborado para isso. Porque Deus é Deus, ele sabe tudo. Como conclusão, podemos afirmar e te perguntar: você entendeu que Deus providenciou um plano para salvar o homem caído? Esse plano, exatamente, ele começou a ser revelado aqui em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente, a tua semente e a sua, dela. Esta, né, a semente da mulher, te ferirá a cabeça. Foi Jesus Cristo que feriu a cabeça da serpente. Tu serpente, né, tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Foi o sofrimento e a morte de Cristo que ressuscitou, e com isso alcançamos a salvação em Cristo. Mas nós queremos, antes de concluir, deixar uma reflexão. O que seria de nós sem essa promessa de salvação? Já pensou se Deus fosse um Deus caprichoso? Vocês erraram, agora vou abandonar vocês à própria sorte. O que seria de nós? Veja a importância dessa promessa. Se o mundo hoje está assim, como nós estamos vendo, imagine se Deus não tivesse providenciado uma salvação para a gente. Como é que estaria esse mundo? Última pergunta: você já aceitou essa promessa? Aceite essa promessa. Essa promessa é redentora. Essa promessa é resgatadora. Essa promessa vai te trazer vida. A promessa de salvação em Cristo Jesus. Você gostou desse conteúdo? Então
Então deixa seu like, dessa forma você ajuda o canal e eu consigo saber se esse vídeo foi relevante para você. Também deixe seu comentário com sugestões ou até mesmo dúvidas. Quem sabe seu comentário vire um próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus te abençoe.